Que eu fiz da minha vida, né. Eu tô enganando as pessoas, tô vendendo coisas e, falando de coisas que não são verdadeiras, que elas vão ter ganhos e vão ter lucros e vão ter uma vida assim. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão, confundindo muito essa questão do sucesso com o sucesso financeiro, Ah, sim, que com é esse imediato, né, as pessoas isso. estão outro dia eu estava lendo uma coisa que, a geração mais recente e que nativa digital, né, não nasceu já nasceu com a revolução digital aí, elas são eles são a geração que mais, não sabem muito de sentido e propósito, que baseiam o que eles vão ter por influenciadores. E geralmente influenciadores que Nem estão eles sabem o botando que os influenciadores nem os influenciadores sabem o que que eles estão não, querendo. coisas materiais, do tipo aí o carro, o colar, a Roupa. ostentação. Agora que eles estão começando a entender que não é bem assim. Até porque se você for detalhar, e eu falo isso já há um tempo, eu falo sempre: "Vamos observar, o número de influenciadores desse tipo, né, que a gente está colocando, sem conteúdo, só na exposição das coisas físicas, quantos vão tirar a vida?". E a gente vê que sim. Isso não é Verdade. muito falado, Não. mas existe uma taxa aumentada entre influenciadores E que é porque eles acabam têm tudo, no tirando a própria caso? vida. Eles veem que aí, tipo assim: "Ah, tive tudo que eu nunca tive", é aquele clichê, né, e compra carro, casa, mulher, no caso de homem, um Uhum. homem no caso de mulher, aí iate, viagem, aí chega em casa e fala: "Tá, beleza, e agora?". Ou não. Primeiro que a maioria é fake, né. A Ah, maioria é fake. A gente vê aí, a gente está vendo agora várias vezes, a gente tem matérias em televisão, em internet, mostrando que essa coisa não vem de influência, né, vem na realidade de fazer coisas erradas, utilizando a boa vontade das pessoas de acreditarem que aquilo vai levar a um sucesso financeiro. sim. Eu acho que tem uma parcela que é em função disso, e acho que tem uma outra parcela que é por que que eles e chega uma hora que isso não se sustenta, porque é uma coisa, ilegal, né, e uma hora explode, e a coisa Será aparece. que é por isso que eles tiram a vida? Porque às vezes eles estão vivendo, tipo, "Nossa, tô vivendo uma mentira", ou Não, não? não acho que seja uma coisa de consciência, eu acho que é uma frustração de parar de ter aquilo tudo. Ah, entendi. Eu Então acho que é não uma é e acho não é que é uma um epifania, né. cansaço. Não, eu acho que também tem um cansaço, porque chega uma hora que você tem que estar sempre produzindo, fazendo, 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 e uma coisa sem conteúdo. E aquilo, né, quando não é de verdade, quando não é você, é muito mais Exatamente. difícil. Eu acho que aqueles que chegam a um ponto de cansaço, de exaustão, esses talvez até tenham um nível de arrependimento, tipo assim: "Que eu fiz da minha vida, né? Eu tô enganando as pessoas, estou vendendo coisas e, falando de coisas que não são verdadeiras, que elas vão ter ganhos e vão ter lucros e vão ter uma vida assim, fazendo isso que a gente sabe que não vai dar em nada". E acho também que tem uma coisa das pessoas, se frustrarem, do tipo: "Como é que vai ser a vida daqui?". Eu acho que outro dia, né, foi preso uma influenciadora, de São Paulo, que estava nitidamente alcoolizada e foi muito agressiva com a abordagem dos policiais, chamando ele quer dizer, falando coisas horríveis, que ele era um idiota, que era que não ela tinha 1 milhão de seguidores, assim, falando umas coisas muito, muito, muito preconceituosas, assim. E é uma pessoa que tem suas redes para falar de coisas boas, então, assim, Que exemplo, né. tudo bem, ela estava alcoolizada, mas Que exemplo. que exemplo, é. Eu acho que essa era dos influenciadores, das pessoas seguirem cegamente, eu acho que tende a acabar ou diminuir muito. As próprias marcas não estão mais investindo tanto nos influenciadores, porque, assim, do momento que você tem um influenciador, uma marca ligada ao influenciador, e esse influenciador faz uma coisa dessa, a Nossa, marca é cobrada. fica, vamos dizer, pega para a marca. E a gente vê que a maioria do que as marcas andaram apostando não eram bem assim, né.
Então eu acho que tem isso. Acho que é muito aquilo, né, elas olham o número, mas não o texto, assim, né, eles olham a quantidade, não a qualidade, né. Igual eu lembro uma vez que a gente foi, não vou nem citar aqui, a gente foi num evento onde a marca claramente não tinha ideia do que estava fazendo, uns Sim, influenciadores que não tinha nada a ver com isso tem uns nada, 2 anos, né. era sobre TDAH e lá, Uhum. doutora Ana Beatriz Barbosa e, sabe, a marca não sabendo aproveitar isso. Não, não sabia nem o que que era, não sabia. Então eu acho que Então a gente teve um boom de marcas, assim, chegando no universo digital, mas muito despreparadas, sem saber o que estavam fazendo, vendo só o número de seguidores, o oba-oba, e isso, né, número de seguidores não significa que você tem número de consumidores. sim. É coisa muito diferente. Agora eu acho que daqui para frente a gente vai ter influenciadores que vão ter que Ma entregar mas mais será que vai ter? conteúdo Porque eu do fico que vendo igual essa questão ostentação. eu fico vendo muito essa questão da IA, né, e vejo cada vez mais as pessoas, como é que eu vou dizer? Perdendo o senso crítico, né, então como que elas vão abrir o olho para os influenciadores se elas estão cada vez mais parecendo omissas a tudo, tipo, Não, mas aí eu só acho que são 2 aceitando? coisas. Eu acho que a IA está facilitando até a gente botar que está em Paris, que está na Ucrânia, está na, sabe, porque está dando para fazer isso, mas a gente nota, né, se as pessoas estão indo para lá de verdade ou não. Pelo discurso, pela fala, pelo conteúdo que produz, porque alguém que vai visitar, um país em guerra, tem que ter um conteúdo Com condizente com aquilo. aquilo, né, ou que vai para se divertir, tem que ter um conteúdo, não é um oba-oba. E eu acho também que o que é muito mostrado, excessivamente mostrado, não é real, não foi vivido. Entendi. O cérebro ele precisa muito mais da experiência do que da fotografia. Para o cérebro conta muito mais você, estar num lugar, ver os gostos, sentir os cheiros, sentir o que aquilo tem, o que que é a economia, como é que são as pessoas daquele lugar, do que você tirar uma foto e dizer que foi lá. Então eu acho que a gente vai começar a ter um pouquinho mais de senso crítico, inclusive a própria IA, a gente vai ter que desenvolver senso crítico de falar: "Bom, isso aí não", tanto que, por exemplo, eu tenho muitas coisas fakes postas com a minha imagem, com a própria voz, querendo imitar a voz pela IA, e ao mesmo tempo tem muita gente que cai, mas também tem muita gente que vai lá no direct do Instagram e falou: "Isso E procede, isso denuncia. não procede", e ajuda a denunciar. Então eu acho que mesmo pessoas de todas as faixas etárias. Então eu acho que a gente tem que passar essa informação para as pessoas poderem, para a gente apostar em alguma mudança. É Entendi. lenta, mas eu acho que está acontecendo. Eu falo até na questão que, tipo assim, hoje em dia, o que eu vejo pelo menos, né, muitos profissionais, assim, até pessoas, eu acho que tem aquela mania de que tá no Google é verdade, agora eles têm, tá no GPT é verdade, né, então É. eles aceitam qualquer coisa que o GPT diz e eles vão perdendo esse, tipo, esse viés de perguntar: "Será que é isso mesmo? Tá certo? É, porque a Essa inteligência informação?" artificial e o chat ChatGPT, eu acho que é a mais popular que a gente tem, eh, a gente tem que entender que é uma inteligência que você botou lá muita coisa, mistura, às vezes ela dá umas bobeadas, fala umas besteiras sem É a fim, famosa alucinada. Eles alucinação. fizeram até um artigo, né, uma matéria sobre isso, que é por conta de como eles ensinaram a IA, né, e tudo. Só que eu vou vendo que as pessoas vão É muita informação, mas as pessoas não podem tomar a IA como uma verdade absoluta. A IA pode vir a a nos ajudar, por exemplo, em medicina, fazer um diagnóstico diferencial, dar possibilidades mais raras que a gente poderia levar mais tempo para pensar. Então, assim, eu acho super importante, mas ela não é para fazer nosso trabalho. Ela é para uma uma ferramenta. ferramenta que a gente está aprendendo a usar, né. E eu acho que a IA não tem a sensibilidade humana, isso é super importante a É, gente eu acho que é muito colocar. difícil Por ter, né, exemplo, porque é como que a consciência. IA vai entender desesperança? A IA acolhe qualquer coisa, ela é feita para acolher. Como é que você acolhe desesperança? Como é que você acolhe pensamentos de autodestruição?
A IA, em geral, fala assim: "Ah, eu te compreendo". Não, porque chega uma hora que a intervenção humana, da sensibilidade de falar: "Esse cara tá pensando besteira, Tá, eu ele vai tenho fazer uma que coisa errada. intervir", né. Você como amigo, você como parente, a IA não tem essa sutileza. Então eu acho que as pessoas estão misturando as coisas. Entendi. A Black Friday chegou e eu preparei algo especial para você. São 6 cursos completos sobre saúde mental reunidos em um único pacote, com um preço que só vale agora, nesse período. Mas preciso ser transparente. As vagas são limitadas porque eu faço questão de manter a qualidade do atendimento e da comunidade que construímos juntos. Se você não quer perder essa oportunidade, clique aqui abaixo agora. Quanto antes você garantir sua vaga, melhor. Te espero lá dentro.